Deus, bondoso Pai, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais me despertar. Nos ajuda, nos dá vida, nos dá saúde. Para que a gente possa, Pai, fazer a Tua vontade. Amém, Deus. Quem está agora com o estudo da lição, para que a gente aprenda mais de Ti, Pai. Veja os exemplos que o Senhor nos deixou na Tua palavra e que a gente também venha pôr em prática tudo, Pai, que a gente está aqui aprendendo. Obrigado pelo dom da vida, Senhor. Sim, Deus. Por respirar. Muitos estão no hospital sem poder fazer isso, Pai. Nós estamos aqui agradecidos, Senhor. Muito obrigado. Fica com todos nós, todos que estão aqui pelo Zoom. Nos ajuda. Também pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, hoje, terça-feira, 16 de julho, seguindo o assunto das controvérsias, né, que Jesus enfrentou com os adversários, hoje chega no assunto do sábado. Marcos capítulo 2, você já deve ter lido do 23 e 23 e 24, aquele assunto dos discípulos, né, colher das espigas. Verso 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado nas searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam as espigas. Os fariseus não gostaram e foram interrogar. Bem, vocês conhecem muito bem esse texto, esse assunto, e a pergunta é: como Jesus contestou a acusação feita pelos fariseus? Os fariseus estavam procurando um motivo para condenar Jesus. E eles enfrentaram Jesus com a acusação de que os discípulos de Jesus, não propriamente Jesus, mas os discípulos de Jesus, tinham passado pela seara, tinham colhido e comido. A pergunta é: como Jesus enfrentou essa acusação? Quem se lembra, levante a mão. Eu não vou querer que você fale, vou querer só que você levante a mão. Pois é, Jesus enfrentou essa acusação com a própria palavra de Deus. Como sempre, Jesus respondia com a palavra, com a própria palavra, com exemplos da palavra. E ele citou o fato de que Davi e os seus homens tinham comido o pão do templo, que só era permitido ser usado pelos sacerdotes. Então, aqui o comentário da lição diz que Jesus respondeu com o relato que Davi comeu os pães sagrados. Os pães da proposição eram retirados no dia de sábado. Então, aquela jornada de Davi pode muito bem ter sido uma fuga de emergência ocorrida no dia de sábado. Jesus argumentou que se Davi e seus homens estavam justificados em se alimentar desses pães, ou seja, o que era a essência, desde ontem nós estamos trabalhando para manter a essência. A essência era a sobrevivência, era o bem-estar físico daqueles homens que estavam com Davi. Era para saciar a fome. Então, os discípulos de Jesus também estavam justificados em colher espigas e se alimentar delas. Eles não estavam colhendo para vender. Eles não estavam colhendo para aproveitar bem a safra. Não era um trabalho, era apenas para se alimentar. Então, quando a gente chega no capítulo 3, Marcos 3, está ali a famosa controvérsia dos fariseus, novamente, contra Jesus, por causa do homem da mão ressequida. Essa história aqui é pregada, é falada, é citada, é comentada, é conhecida de todos. E como a história do homem da mão ressequida ilustra o ensino de Jesus de que o sábado foi feito para a humanidade.
os fariseus estavam tentando impedir que as pessoas que tivessem problemas viessem para ser curadas no sábado. E aí Jesus responde com uma pergunta: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Novamente, Jesus está puxando para a essência, não para os atos, mas para a essência. E no dia que para eles não se podia curar, eles estavam tramando a morte de Jesus. Jesus entrou em controvérsia com os líderes por causa do sábado. No entanto, a controvérsia nunca foi por causa do sábado. Os líderes queriam acusar Jesus caso ele curasse. Os líderes, os fariseus, eles não estavam preocupados nem com a cura, nem com o sábado. Jesus os enfrentou, estabelecendo um contraste entre fazer o bem e fazer o mal. Irmão, aqui para mim já completa a lição. Todas as pessoas quando elas são novas na igreja, tem aquela questão de perguntar para nós o que é que pode e o que é que não pode. Então, para mim, isso aqui já é a resposta. O que pode? Pode fazer o bem. E o que não pode? Não pode fazer o mal. A resposta à sua pergunta era evidente. Fazer o bem e salvar é o que precisa ser feito no sábado. Essas atividades são próprias para o sábado. Fazer o bem e salvar. Atender a necessidade. Acolher. Ensinar. Servir. Jesus então curou um homem. E eles ficaram irritados, aborrecidos. E agora eles procuravam um jeito para acusar Jesus de violar o sábado. Agora hoje, o que a gente enfrenta é o contrário. Os inimigos do sábado hoje não estão mais velando com um conjunto de regras a favor do sábado. Eles estão distorcendo e deformando o mandamento, descartando o mandamento, desvalorizando o mandamento. Então vai de um extremo ao outro. Mas o restante aqui diz assim: que princípios sobre a observância do sábado vemos nesses relatos de hoje? Quais são os princípios que cada um de nós possa entender o que é a guarda do sábado? A guarda do sábado é como a guarda dos outros mandamentos. Ou é por amor, ou não serve. Que Deus nos abençoe. Que cada um tenha essa consciência. Que o sábado não é diferente dos outros mandamentos. Existe uma essência. Vamos orar para que Deus nos dê essa sabedoria. Querido Deus, nós estamos aqui para aprender, como Dulce disse na oração. Estamos aqui para aprender. Nós queremos colocar na nossa vida a essência da obediência. Não obedecemos para nada. Obedecemos por amor, por resposta ao que o Senhor faz por nós. Que cada um aqui tenha consciência do que pode e do que deve. Não só com relação ao sábado, mas com relação a todos os outros mandamentos. Porque as pessoas são aquilo que o Senhor mais aprecia. E é por causa das pessoas. É para o bem das pessoas. É para a salvação das pessoas. Fica conosco. Direciona agora o estudo do livro Serviço Cristão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.